Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje 2 de março, nessa terça-feira, nesse tempo da Quaresma, nos encontramos aqui para rezar e pedir a Deus que abençoe e ilumine a nossa vida sempre com a presença do Seu Filho, com o Evangelho de Jesus Cristo, que Ele nos dê uma consciência de quem é batizado, uma consciência em que, por causa do batismo, peço a Deus uma consciência em prol do ressuscitado. Que Deus possa nos apresentar o seu ressuscitado. E o Evangelho de hoje é tirado de Mateus 23, de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa e os braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados das praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da minha experiência de pároco aqui, desde quando eu cheguei, começo de 2019, a gente ficou um ano aqui, depois 2020 pandemia, esse ano acho que vai ser pandemia de novo. Esse trem me gera uma grande dor, um grande sofrimento, uma grande vontade de fugir de vez em quando, mas não é isso. A gente vai aprendendo uma coisa interessante. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. O que a gente percebe dentro da igreja são pessoas assim. Existem pessoas que são extremamente humildes, extremamente humildes. Existem pessoas que têm uma vida de oração extremamente profundas, mas essas pessoas são muito silenciosas, muito quietas, muito tímidas. Elas rezam, têm uma vida, elas têm uma espiritualidade, mas elas não reivindicam lugares, elas não reivindicam atenção. Existem pessoas que reivindicam muita atenção, existem pessoas que gritam muito, que julgam, que não sei o quê. E o que a gente percebe é que quem mais nos ajuda são essas pessoas silenciosas, caladas, que têm uma profunda humildade, têm uma profunda simplicidade, e são as pessoas que mais cuidam da igreja. São as pessoas que mais zelam da igreja. E as que mais gritam, as que mais exigem, toda vez que aparece alguém exigindo muito, você pode olhar que não é de igreja, não tem experiência de fé. Todos esses que julgam e começam esse discurso, é por isso que a igreja não vai para frente, por isso que não sei mais o quê, por isso que não sei... Você vai olhando, essas pessoas não são de Deus. Elas são simplesmente mais um fariseu que está aí querendo aparecer. E Jesus começa nesse capítulo 23 de Mateus, o capítulo mais violento do Evangelho de Mateus. O capítulo mais violento do Evangelho de Mateus começa que é esse capítulo 23. É o capítulo do confronto. É o capítulo em que Jesus bate, mas bate sem dó nos fariseus e doutores da lei. Então Jesus está falando para quem? Jesus fala para as multidões e para os seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Eles têm autoridade para isso. E aí Jesus tem, essa autoridade eles têm. Por quê? Porque os mestres da lei são os intelectuais,
são aqueles que refletem, são os estudiosos, são os biblistas, são aqueles que sabem e conhecem a lei. Os fariseus são aqueles que se julgam praticar perfeitamente a lei. Então nós temos entre a teoria e a prática. Nós temos os mestres da lei que têm a teoria da lei de Moisés e nós temos os fariseus que têm a prática dessa lei. O problema que Jesus diz, o que eles falam está certo. Está certo o que eles dizem, ensinam a respeito da lei de Moisés. O problema está na vida deles, o problema está na prática deles, o problema está no modo deles se comportar, no problema está deles aproveitar disso, da vaidade, de querer sentar nos primeiros lugares, da vaidade de querer ter lugares especiais, da vaidade de aparecer, da vaidade de faixas, essas coisas todas. Então, o que Jesus está alertando é isso, viu? O que eles fazem não é porque eles querem viver uma experiência de fé. Jesus diz, fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Viu? Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Esse é o problema da religião. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Nós vivemos numa igreja hoje do tecido, né, que a gente chama, do pano, em que a oração, a vestes, as casulas, as mitras, as estolas, não sei mais o que, os paramentos litúrgicos são muito mais importantes do que necessariamente o Evangelho de Jesus. São muito mais importantes do que o fato da gente rezar, da gente sair de uma missa com alguma coisa, da gente sair da missa inquieto com algum ensinamento de Jesus. Uma boa missa é sempre aquela que a gente lamenta que terminou ou a gente vai embora para casa com alguma coisa nos inquietando. Não porque nós somos polarizados, mas alguma coisa que foi dito que eu preciso refletir, que eu preciso me perguntar. Tudo aquilo que a gente ouve, antes da gente ter essa postura meio infantilizada de já ficar contra, é bom a gente, tudo aquilo que a gente ouve, a gente pensar, mas será que não tem uma razão, não tem um sentido? Será que não tem um fundamento? Por que está dizendo isso? Será que a coisa é tão... Porque a vida não é tão simplória assim, não. A vida não é tão banal assim, não. Quando você pergunta para um casal assim, por que vocês estão se separando? Eles não vão conseguir dizer um objetivo concreto. Aquilo foi um acréscimo de atitudes, comportamentos, ações, gestos. Foi uma construção. Da mesma forma que há uma construção para o casamento, há também uma construção para o divórcio. Da mesma forma que há uma preparação para o casamento, também há uma preparação para o divórcio. E por isso a nossa fé também passa pelo mesmo processo. É um processo de preparação, um processo de que eu vou cada vez mais dentro do mundo em que eu vivo, dentro da igreja na qual eu pertenço, eu vou tentando analisar, refletir sobre tudo, até eu conseguir chegar a uma experiência de fé em que eu perceba que, olha, isso aqui parece estar mais próximo de Deus. Isso aqui que me ensinaram, não. Isso aqui que me ensinaram, não. Me ensinaram quando eu era pequeno que quando você tem uma visita que você não quer que vá embora, dá um jeitinho de sair, coloca uma vassoura de cabeça para baixo atrás da porta, que a visita vai embora. Viu? Me ensinaram que certas coisas, se eu comer na quaresma, me faz mal. Viu? Que me faz mal, eu posso até morrer. Viu? De que certas misturas de comida não pode, que tomar banho depois do almoço pode matar. Então todas essas coisas vão nos ensinando. E a gente acredita nisso, porque a gente vive da fé, né? A gente vive da fé, a gente acredita nisso. Então as críticas que Jesus faz aos fariseus é esse tipo de comportamento muito comum no mundo de hoje. A gente quer aparecer muito pelo fato da fé. A gente quer aparecer muito pelo fato de usar símbolos religiosos para dizer que nós acreditamos, mas a nossa grande pergunta é se aquele símbolo corresponde à minha vida, ao meu comportamento, ou eu uso certas coisas só para aparecer. Eu tenho muito medo, muita preocupação disso, de querer usar da igreja para aparecer e esquecer da minha missão de dar testemunho e viver a minha vida, não para que os outros percebam, mas é porque eu quero ser um ser humano que preste. Eu quero ser um ser humano que preste. Viu? É claro que a gente aparece, viu? A gente posta,
a gente publica, a gente partilha. Uma coisa é a gente partilhar aquilo que é próprio da nossa vida, partilhar um desejo do bem, partilhar uma coisa da sua vida para que as pessoas saibam quem é você, sem nenhum problema. Eu limpo o meu quintal, vou para o meu quintal no trabalho braçal 1 hora por dia, de domingo a domingo, a não ser quando não é possível, mas eu estou lá. Eu não tenho problema de dizer que eu limpo o quintal, que eu sujo as mãos, que eu furo buraco, que eu cuido de galinha. Isso não é uma coisa humilhante, é só para dizer também que eu sou gente, né? que eu sou seres humanos. Eu não tenho problema de dizer que eu gosto de tomar uma cerveja com um Campari. Eu sempre gostei, desde pequeno, desde criança. E agora o que? Por agradar os outros, eu tenho que deixar de um gosto. Eu tenho dificuldade de acordar, mas há muitos meses eu estou fazendo um sacrifício enorme de acordar de madrugada para partilhar com os meus paroquianos essa reflexão. Mas minha vontade era dormir até às 8, ainda mais em tempos de pandemia, mas eu tomei uma decisão, não sacrifiquei uma vontade minha, um desejo meu, de levantar antes das 5 para oferecer alguma coisa para os nossos paroquianos. Eu, na tentativa de partilhar um pouco aquilo que eu penso, que eu rezo, que eu sei, para que a minha missão, que é cuidar da minha paróquia, ela corresponda. Porque caso contrário, se eu não ofereço nada aos meus paroquianos, eles correm o risco de se alimentarem por outras fontes. E não temos muitas fontes boas no mundo atual da mídia, não. Temos muito poucas. Eu particularmente não conheço nenhuma que eu gostaria de ouvir todo santo dia. Preciso procurar, mas as que eu conheço não é da minha espiritualidade, não é da minha fé. Por isso eu peço muito a Deus que tudo aquilo que eu fizer não seja para ser vistos pelos outros. Gostam de lugares de honras no banquete, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, de serem chamados mestres. E aí Jesus começa uma orientação. Nunca permita que alguém te chame de mestre. Nunca permita que alguém te chame de pai. Nunca permita que alguém te chame de guia. Quanto a vós, nunca deixeis chamar de mestre, pois só um é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. O que nós estamos? O Mestre é Jesus, e por causa dele nós somos irmãos. O Pai é Deus, e o guia é o Cristo. As nossas referências precisam ser essas, as nossas orientações precisam ser essas. Por isso a gente tome cuidado com quem são os nossos guias, quem são os nossos pais, quem são necessariamente os nossos mestres, quem está sendo os nossos mestres na fé que eu tenho. Essas coisas é importante a gente perguntar para a gente não cair em certas ciladas no mundo atual. E a gente sempre voltar, antes da gente ver muitas notícias e comentários de redes sociais, vai ler o Evangelho. Antes de você escutar algum comentário, leia o texto do Evangelho. Leia palavra por palavra, porque cada palavra na Bíblia é uma história. Cada palavra da Bíblia é uma vida, uma história, uma experiência, tem um sentido, um significado. Por isso, cuidado para que a gente não seja muito elevado, mas que a gente possa sempre buscar a Deus um pouco mais de humildade. E quanto a isso, a gente sempre pede perdão pela nossa arrogância, ou pela minha arrogância, nesse tempo da Quaresma, tempo de pedir perdão, ou pelo meu modo de ser, que não age ninguém, mas eu luto pelas minhas convicções. É claro que a gente sempre está dispostos ao diálogo, desde que alguém argumente e mostre uma coisa inteligente, a gente sempre está disposto a escutar, e a gente até muito agradece quando alguém vem dizer algo assim, que a gente vê que a pessoa tem razão e que eu estou errado, que eu estou errado. Essas coisas são muito saudáveis na nossa vida, mas também a gente precisa tomar cuidado. Quem são os nossos mestres? Quem são os nossos pais? Quem são os nossos guias na fé no mundo de hoje, nesse tempo da Quaresma? Um abraço e até mais.